Bom dia, pessoal. Aula de hoje sobre Guerra Fria. Vocês já haviam assistido um vídeo sobre isso e feito um relatório que eu havia pedido para que vocês fizessem, enviassem fotos para mim, né? Peguei esse slide aqui desse professor, depois eu vou mandar para vocês o link lá no grupo para que o professor que fez os slides receba todos os créditos. Bom, a Guerra Fria foi um conflito que ocorreu ali após a Segunda Guerra Mundial, um conflito no campo ideológico, né, e político, e também militar, né, entre as grandes potências do pós-Segunda Guerra, que são Estados Unidos e União Soviética. No que diz respeito à questão militar aqui, vale ressaltar que Estados Unidos e União Soviética não entraram em conflito direto, essas duas potências. Entretanto, ocorreram alguns conflitos ao redor do mundo que foram influenciados diretamente por essas duas nações. O mundo nessa época fica conhecido como um mundo bipolar, né? Por quê? Porque a geopolítica, a configuração geopolítica da época, ela fica girando em torno da disputa pelo poder entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco comunista ou o bloco socialista. Então, você tem aí a disputa pela hegemonia mundial, os Estados Unidos querendo manter o capitalismo e destruir a ameaça vermelha, como eles colocaram, e a União Soviética tentando fazer com que a revolução se esparramasse pelo mundo todo e acabar, por conseguinte, com o capitalismo. Vamos lá. Então está aqui o contexto. O fim da Segunda Guerra Mundial, né, o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, ele é um dos primeiros atos dessa Guerra Fria. Por quê? Bom, como a gente sabe, a Segunda Guerra Mundial, ela acabou primeiro na Europa. Em junho de 1945, a Alemanha nazista se rendeu após ali, né, segundo a história oficial, o Adolf Hitler ter cometido suicídio, né? Depois dos vários eventos que foram fazendo com que a Alemanha fosse sendo derrotada, né, e o exército nazista ficou cercado dentro da cidade de Berlim, ali naquela altura da história, e aí a Alemanha acabou se rendendo. No Japão, ou melhor, no Oceano Pacífico, a guerra continuou, e ela vai terminar em agosto, já no final de agosto, início de setembro do mesmo ano, em 45, após os Estados Unidos lançarem duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, né, matando praticamente instantaneamente cerca de 200 mil pessoas ali nas duas cidades e depois morrendo por consequência da radiação e outros fatores, milhares de pessoas nos anos seguintes. Bom, essa bomba atômica ela foi lançada lá com alguns objetivos. Um deles foi vingança mesmo dos americanos contra os japoneses devido ao ataque em dezembro de 41 à base naval de Pearl Harbor, que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. E outro também seria justamente para os Estados Unidos mostrarem o poder bélico que eles tinham justamente para a União Soviética, caso a União Soviética ali após a Segunda Guerra Mundial tentasse se sobrepor aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos mostrou para eles dessa forma o seguinte: vocês podem ficar alertas quanto ao nosso poder bélico. Se vocês tentarem alguma coisa contra a gente tem a bomba atômica e a gente pode fazer a mesma coisa com vocês. As grandes potências europeias, aqui no segundo tópico aqui, elas se enfraqueceram muito, né, após a guerra, né, justamente por conta da grande destruição que sofreram, né, dos grandes esforços econômicos que eles tiveram que se dispor para manter o conflito, né, pela população masculina que se perdeu na guerra. Estados Unidos ele não teve tantas percas com relação a isso. Então teve a emergência dessas duas potências, a bipolaridade mundial que eu falei, a disputa pela hegemonia mundial, e aí começa a Guerra Fria a partir desse momento. Bom,
a palavra Guerra Fria porque justamente não teve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, não se abriu fogo entre os dois diretamente. Por isso que é Guerra Fria. Então você tem aqui a disputa entre capitalismo e comunismo. Aí você tem aqui várias características de um lado e do outro. O capitalismo ele valoriza a riqueza material, né, o acúmulo de capitais, enfim. O individualismo, o consumismo, a democracia e a livre concorrência. No comunismo você tem a ideia do bem-estar social, da igualdade, da simplicidade, do coletivismo, né, da estatização. O Estado ele comanda. Se a gente for observar na maioria dos regimes comunistas, o líder ele se perpetua no poder como um ditador. E a economia planificada, não existe livre concorrência dentro do comunismo. Dentro do comunismo a economia planificada, não existe esse negócio de as pessoas concorrerem por determinado ramo financeiro, como por exemplo o ramo dos postos de gasolina ou o ramo do comércio. Vamos para o próximo aqui. O mundo então torna-se bipolar. Então você tem apenas dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Uma das coisas marcantes para unir essa Guerra Fria foi a Conferência de Yalta, onde as grandes potências concordaram com a influência soviética na Europa Oriental e depois eles decidiram sobre a ocupação da Alemanha, como seria a Alemanha, como a Alemanha seria ocupada após a guerra, justamente porque o pessoal queria ocupar a Alemanha com medo de que o nazismo ressurgisse ali. Então eles dividiram a Alemanha em várias partes e cada uma das grandes potências elas ficaram com uma parte ali para comandar, justamente para sufocar qualquer tipo de retorno do comunismo. E aí, quando eles concordaram com a influência soviética na Europa Oriental, rapidamente o Stalin ele começa a implementar a sua política socialista ali, comunista naquela região. E o Churchill depois vai falar que é como se o Stalin estivesse levantando uma cortina de ferro naquela região. Então ele ocupa aquela região ideologicamente falando, implementa ali o socialismo e dificulta as ações capitalistas naquela região. Então a partir desse momento a gente já vê claramente essa divisão entre capitalismo de um lado e comunismo do outro. Então você tem aqui as características da Guerra Fria. Disputa tecnológica, né? A disputa entre as duas potências para ver quem produzia mais tecnologia para se sobrepor ao outro. Corrida espacial, eles vão disputar o espaço. A espionagem, você tem a CIA pelo lado dos Estados Unidos e a KGB pelo lado da União Soviética. A busca de aliados, né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética vão iniciar uma corrida para conseguir aliados. Conflitos regionalizados, a gente vai ver isso, guerra do Vietnã, guerra da Coreia. A gente tem também, por exemplo, as ditaduras cívico-militares implementadas na América, né? E difamações entre as partes. Aqui a gente tem até uma foto de um exemplo do filme Rock, né? O Rock lutando contra o Drago, o Rock dos Estados Unidos e o Drago da União Soviética. Aí você tem a criação da ONU, né? Em 1945, que substituiu a Liga das Nações, visando a paz mundial, lutar pelo fim das misérias no mundo. A partir da ONU foi criado o Fundo Monetário Internacional, a Organização para a Agricultura e Alimentação, a Unicef, o BIRD, a OIT e a Unesco. A ONU ela tem o seu Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, e aqui estão os membros desse Conselho de Segurança da ONU. A Conferência de Potsdam, que eu mencionei anteriormente, que foi ela que dividiu a Alemanha e Berlim em 4 zonas de ocupação. Aqui estão as zonas de ocupação de Berlim, a zona francesa, a inglesa, a americana e do lado leste totalmente soviética, né? No futuro vai até se construir um muro para dividir essa região aqui, o muro de Berlim, que a gente está vendo aqui agora. A Alemanha, então, ela ficou dividida, a parte oriental sob domínio russo, né, soviético, e ficou socialista, né?
e do lado ocidental ficou sob domínio capitalista. Então o lado oriental era a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, e do lado ocidental, República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. E no auge da radicalização dessa divisão, em 1961, os comunistas construíram um muro para impedir que as pessoas saíssem da Berlim Oriental e passassem para a Ocidental. Então, o pessoal do lado ocidental ficou preso daquele lado ali e ficou impedido de migrar para o outro lado, né? Esse é o símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Os Estados Unidos eles criaram o Plano Marshall em 47 para ajudar a recuperar as nações europeias após o fim da guerra e dessa forma também impedir que o socialismo influenciasse esses países. Então, o Plano Marshall teve esse objetivo. E contrapondo o Plano Marshall, em 49, a União Soviética criou o Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que queria investir nos países aliados à União Soviética da mesma forma que os Estados Unidos investiam nos países capitalistas através do Plano Marshall. O presidente Harry Truman ele elaborou a doutrina Truman, que apoiava as nações livres que desejassem combater o comunismo, né, ao redor do mundo. E aí, a União Soviética criou o Cominform, que era a união dos partidos comunistas europeus para evitar essa influência dos Estados Unidos. Então, os países foram se articulando para resistir um ao outro. Em 49, os países capitalistas criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que visava a cooperação mútua entre os países capitalistas. Em 55, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia com o mesmo objetivo. Se tivesse tido uma terceira guerra naquele momento, provavelmente essa guerra seria de OTAN contra o Pacto de Varsóvia. Aqui está o mapa mostrando essas alianças militares. Tudo aqui de azul escuro são os países da OTAN, azul escuro e azul claro. Os países em vermelho são os países do Pacto de Varsóvia. Ocorreu também uma corrida armamentista, né? Lógico, se você tem a ameaça de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, esses países vão começar a produzir armamento para poder estar bem equipado para essa guerra, tanto de um lado como do outro. Produziram tantas bombas atômicas que essas bombas teriam a capacidade de destruir a Terra 3 vezes. Então, grave foi o arsenal bélico que eles criaram. Ao mesmo tempo, também foi iniciada a corrida espacial. Esses dois países começaram a investir pesado na produção tecnológica para conquistar o espaço. Então, os primeiros fatos marcantes foram esses. Em 57, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Depois, em 58, eles enviaram o primeiro ser vivo, que foi uma cadelinha, a Laika. A Laika acabou morrendo. Em 58, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1. Em 61, a União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, que foi o Yuri Gagarin. E, finalmente, em 1969, os Estados Unidos passou à frente na corrida espacial quando chegou na Lua. E o primeiro homem pisou na Lua através da expedição Apollo 11. Aqui temos imagens disso. Ó, a cadelinha Laika aqui. O Yuri Gagarin. E bem aqui o Michael Aldrin pisando ali no solo lunar. Certo? Algumas guerras, então, foram influenciadas por esse conflito ideológico, a Guerra Fria. Você tem a Guerra da Coreia, de 50 a 53, o pessoal do norte sob domínio russo e o pessoal soviético, domínio ideológico, e o pessoal do sul sob domínio ideológico capitalista. Então a guerra explodiu, e aí, no final, não teve vencedores e a Coreia ficou dividida e está dividida até hoje. Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, capitalista. Aqui tem algumas imagens da Guerra da Coreia. Você também tem a Guerra do Vietnã, mesma forma, o Norte comunista e o Sul capitalista. Só que o Norte venceu, e o Vietnã hoje é um país comunista. Olha só o tanto de pessoas que morreram, 3 milhões de pessoas. Aqui a gente tem algumas fotos marcantes desse conflito, como, por exemplo, as bombas incendiárias. E essa bomba incendiária uma vez foi lançada na vila dessa garotinha aqui, a Kim Puck, e ela teve o corpo, essa foto ficou marcante na história,
ela teve o corpo, acho que 30% do corpo queimado, né, nessa explosão. Você tem a intervenção dos Estados Unidos na Grécia, na Turquia, o macartismo, que foi criado pelo senador Joseph Eugene McCarthy, que perseguia intelectuais nos Estados Unidos, funcionários de setores governamentais e tal, que eram conhecidos como comunistas. Então, foi o macartismo implementado não só aqui nos Estados Unidos, mas também em várias regiões do mundo. Você tem Cuba, que passou por uma revolução socialista, né? E em Cuba rolou a crise dos mísseis, que quase fez com que a guerra começasse. Não vou falar sobre isso aqui. Os golpes militares que foram implementados na América, que justamente para combater essa ameaça de revolução socialista na América Latina, né? No Brasil ele foi em 64, no Chile em 73 e na Argentina em 76. Aqui você tem algumas imagens desses golpes em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. E aí a Guerra Fria vai chegar ao fim a partir do momento que começam a ocorrer esses eventos aqui. A União Soviética, o comunismo soviético, ele vai acabar, né, porque ele não proporciona o bem-estar da população. A população estava descontente com a corrupção ocorrida. Aí em 85, o Mikhail Gorbachev é eleito primeiro-ministro lá, o chanceler russo, e ele implementa duas reformas importantes dentro da União Soviética. A perestroika, que é a abertura econômica para o capitalismo, e a glasnost, que é a reestruturação governamental. E vai desencadear depois disso um processo que em 1991 faz com que a União Soviética chegue ao fim. E aí é criado a Comunidade dos Estados Independentes, que depois ela acaba também, e aí as várias repúblicas que formavam a União Soviética conquistam sua independência. O Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia a partir desse momento também. Então, com a perestroika, a glasnost e o fim da União Soviética, a Guerra Fria vai chegar ao fim. E aqui está um novo mapa da antiga União Soviética. Surgem várias nações, né? A Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Lituânia, Letônia, Estônia, entre outros. Né? E aí, em 89, o Muro de Berlim também é derrubado, e esse é o símbolo do fim da Guerra Fria. Né? A Alemanha também acaba sendo reunificada, né? E aí a gente vai e chega no final. Nesse slide aqui, a gente tem a cronologia dos fatos, para depois vocês acessarem e ver, cronologicamente falando, como que foram os fatos dessa Guerra Fria, ok? Galera, então é isso. Um forte abraço e até a próxima.